São Brás del Portel voltou a estar na rota do BTT. Depois de ser palco da abertura do Troféu de Enduro, aquela vila algarvia marcou o fecho da Taça de Portugal Downhill Vodafone. São Brás tem que estar sempre presente nas provas BTT, porque São Brás del Portel, o nosso concelho, tem excelentes condições naturais para a prática do BTT e aqui podemos desfrutar de uma grande prova de downhill, uma das vertentes rainhas do nosso concelho do BTT. Para a prova deste ano, o X-Dream voltou à pista de Cerro do Botelho, um traçado que, apesar de não ser muito longo, com apenas 1200 metros, se revelou muito competitivo e técnico, muito do agrado dos participantes. A pista de São Brás del Portel é das mais curtas da Taça de Portugal, mas isso não quer dizer que não seja técnica e difícil. A pista desenvolve-se na encosta da Serra do Botelho e tem 1200 metros de extensão. A parte inicial tem uns relevés com uns apoios, em que depois se seguem 6 drops seguidos, bastante parecidos, em que torna nós difíceis para decorar a pista. Depois serve-se uma parte de pedal, antes do road gap, onde tem umas curvas sem apoio, com pedras em que a bicicleta nos escorrega bastante. Depois de passarmos esse road gap, a pista torna-se mais estreita e aí é um verdadeiro jardim de pedras, até quase à parte final, em que temos que pedalar um pouco até ao salto final, onde acaba a prova. Mais rápido na qualificação entre os cadetes, o campeão nacional Marcelo Bandeira, da Movifree Shimano, parecia encaminhado para mais um sucesso, apesar da sua vantagem não ter sido expressiva na qualificação. Talvez pouco pressionado, pois bastava-lhe concluir entre os primeiros para poder garantir a conquista da taça, Marcelo Bandeira acabou por ter problemas na descida final, piorando muito a sua marca e caindo para a terceira posição. Mesmo assim, isso foi mais do que suficiente para confirmar a dobradinha naquela que poderá ter sido a última época de um promissor atleta. Foi um bocado complicado, que tinha a esperança de ganhar a taça com mais pontos, mas um erro que cometi na segunda manga não consegui ganhar a taça com mais pontos de avanço do meu segundo adversário. Atuação muito regular de Raul Rodrigues, da Associação Desportiva Jorge Antunes, que foi o terceiro mais rápido na qualificação, embora algo distante dos dois mais velozes. No final, melhorou a sua marca anterior em quase 2 segundos, o suficiente para chamar a si a segunda posição final, terminando a época com chave de ouro, pois alcançaria a sua melhor posição da temporada. Diogo Pinto, dos restauradores da Granja Centro Óptico de Faf, era um dos pilotos que ainda poderia aspirar à vitória na final da taça, muito embora as suas hipóteses face a Marcelo Bandeira parecessem muito ténues. Diogo Pinto foi o segundo mais rápido na qualificação e, apesar de ter piorado ainda que muito ligeiramente na final, isso não o impediu de alcançar a sua primeira vitória em termos de taça, demonstrando possuir excelente potencial para progredir, sobretudo para quem tem mais uma época de cadetes pela frente. Uma vitória difícil, a pista era dura, mas consegui, correu bem. Ostentando a sua nova camisola de campeã nacional, ficou claro desde muito cedo que Leonor Bandeira, do LCM Team Bandeira, não estava em dia ideal para grandes resultados. Com um problema na qualificação que a colocou bem longe das suas adversárias, acabaria por garantir um terceiro lugar final, mas longe do que a atleta da Lausanne pode e sabe fazer. Ao contrário do que tem sido habitual, Margarida Bandeira, também do LCM Team Bandeira, foi sempre mais rápida do que a sua irmã Leonor, conseguindo com todo o mérito o motivador segundo lugar final, apesar de ter piorado o seu registro em cerca de 4 segundos na derradeira descida. De longe a mais rápida em prova, Filipa Pérez nunca pareceu ter em perigo a sua supremacia na prova algarvia, confirmando tudo o que se passou ao longo da temporada. Sem o azar que lhe bateu à porta no Nacional, Filipa Pérez conseguiu agora confirmar a conquista da taça entre as elites femininas, com 2 descidas de grande regularidade, ambas feitas no mesmo segundo, mas com a final a ser mais rápida, escassos 71 centésimos de segundo. Depois do que aconteceu no Campeonato Nacional, fiquei bastante contente com esta vitória, deu mais atenção ao título, não estava muito complicado a nível de pontos, estava bem colocada,
mas foi mais uma garantia. Augusto Pedrosa, da Associação Desportiva Jorge Antunes, é uma verdadeira referência no ambiente do downhill com os seus 51 anos de idade. Sem outro intuito do que procurar fazer o seu melhor e divertir-se em cada curva, o líder da equipa minhota melhorou bastante na final em termos de tempo, já que o segundo lugar entre os Master C era o resultado mais do que esperado. A viver atualmente em São Brás, José Salgueiro, da quadra Avalanche Vitória de Janes, jogava em casa na jornada que decidia a taça. No entanto, essa dúvida foi logo dissipada antes da partida, já que o seu principal opositor não se deslocou ao Algarve, deixando assim José Salgueiro com a vitória garantida em termos de taça. Não desabona. Eu tenho pena dele não ter vindo, porque qualquer atleta acho que gosta de concorrência, gosta de adrenalina, gosta de competição. Tenho pena dele não ter vindo, não veio. Pronto, foi uma opinião dele, uma opção dele não vir. Nos Masters B, para atletas dos 40 aos 49 anos, a hierarquia nunca se alterou da qualificação para a final, numa situação algo diferente do que se viveu no resto da temporada. Joaquim Dias, do Motor Clube de Felgueiras do Lusquinhos Time, foi sempre o terceiro mais rápido, tendo melhorado a sua marca na descida final. Chegando à sua prova já como vencedor da Taça de Portugal, Rui Cruz, do Motoclube de Faro X-Dream, no município de São Brás, não esteve ao nível do que fez nas restantes provas da taça, talvez fruto de uma queda no evento de pump realizado na véspera. No final, Rui Cruz ainda conseguiu reduzir a sua diferença para o mais rápido, mas teve de se contentar com o segundo lugar. João Estevão, também do Motoclube de Faro X-Dream, no município de São Brás, redimiu-se neste final de temporada de um ano em que viu o seu habitual domínio na categoria do Masters B interrompido pelo seu colega Rui Cruz. Deste modo, e depois da conquista do título nacional em Penela, João Estevão, ou o Pirata, como é conhecido no meio downhill, fez questão de terminar a época com um triunfo que foi indiscutível. Só depois do verão, depois do campeonato, é que comecei a ganhar provas. E, bom, estou gradiante de ser campeão e de ganhar em casa, entre aspas, e correu muito bem. Já há muitos anos que sinto muito confiante nesta pista e acabamos em beleza com a vitória por equipas e para o ano vou dar mais luta. Ricardo Ribeiro, da Adar Ofimoto, não foi feliz na qualificação, pois um problema o obrigou a fazer praticamente toda a pista com a bicicleta à mão para se poder apurar para a final. E em boa hora o fez, pois na descida decisiva, e já sem problemas técnicos, acabou por rubricar um excelente terceiro lugar na final da categoria de Masters A, o que lhe garantiu a subida ao pódio. Ricardo Soares, da Associação Desportiva Jorge Antunes, chegou ao Algarve no comando da taça, ainda com escassa margem de avanço, o que quase o obrigava a vencer a prova caso quisesse manter esse primeiro lugar. Ricardo Soares tudo fez para chegar à vitória, mas a verdade é que nunca se conseguiu aproximar dos tempos do vencedor, pelo que teve de se contentar com o segundo lugar em São Brás de Albetel e na Taça de Portugal. Totalmente recuperado dos problemas físicos que chegaram a condicionar parte da sua temporada, Hélder Padilha acabou por estar ao seu melhor nível nestas duas últimas provas oficiais do ano. Primeiro, conquistou com autoridade o título nacional. Agora, em São Brás, só a vitória lhe interessava, pois partia com 30 pontos de atraso face a Ricardo Soares e como o outro candidato, o espanhol Rubén Castro, não esteve presente devido à lesão, a luta pela vitória na taça resumia-se a estes dois elementos. Marcando clara superioridade sobre Soares, Padilha acabou por conseguir de forma muito justa o seu segundo título da temporada. Tive uma lesão em julho, me aleijei no escafoide e umas costelas, mas passado um mês consegui estar bom para o campeonato e ganhar o campeonato e pensei que nunca conseguisse ganhar a taça, mas afinal tinha alguns pontos de vantagem para o pistoleiro, o que me facilitou um bocadinho a vida, que aqui consegui ganhar a qualificação e a corrida e passar para a frente da taça, o que foi fantástico. O espanhol Ángel Soares, da XM Racing Squad, foi o grande dominador do início desta temporada na categoria de júniores, mas uma série de lesões acabou por condicionar a sua evolução e a obrigá-lo a estar muito tempo ausente. Regressou agora em São Brás, mas longe da sua melhor forma, pelo que o terceiro lugar final acabou por ser um resultado lógico entre os júniores. O segundo lugar dos júniores na prova algarvia parecia destinado a uma atleta dos restauradores da Granja, Centro Óptico Faf. Na verdade, na qualificação, sentido exatamente inverso, teve o seu colega de equipa, Rui Teixeira, que começou por ser quarto na qualificação,
mas ao melhorar cerca de 3 segundos na final, acabou por ascender ao segundo lugar. Vasco Bica teve uma época notável, demonstrando não só uma grande superioridade face aos seus mais diretos opositores, mas evidenciando também um andamento que o colocou quase sempre entre os mais rápidos em termos absolutos. E isso foi o que se verificou uma vez mais, agora em São Brás ao Portel, com o campeão de júniores e lógico vencedor da Taça de Portugal a vencer na sua categoria e a conseguir o quarto tempo absoluto. Este ano foi bastante bom, não poderia ser melhor, ganhei o campeonato e a taça e consegui acabar em grande, é espetacular. Guilherme Jesus, do Motoclube de Faro Extreme, município de São Brás, tirou o máximo partido do seu conhecimento da pista para chegar ao 6º lugar absoluto na categoria rainha de elites masculinos, apesar de ter piorado a sua marca na final, o que o fez perder 2 posições face ao que tinha conseguido na qualificação. Nuno Machado, o restaurador da Granja Centro Óptico de Faf, foi dos atletas que mais melhorou da qualificação para a final, em que retirou cerca de 5 segundos à sua anterior marca. Com isto, Nuno Machado conseguiu subir do 11º lugar para a 5ª posição final, prémio bem merecido para a sua evolução. Francisco Silva, do Motoclube de Faro Extreme, município de São Brás, aproveitou da melhor forma a ausência de alguns nomes que costumam frequentar as primeiras posições, mas que já não fizeram a deslocação ao Algarve por não terem qualquer lugar a discutir em termos da Taça de Portugal Vodafone. Começando por rubricar a 6ª posição na qualificação, Francisco Silva melhorou o seu registro na final, o que lhe permitiu terminar na 4ª posição entre os elites. Emanuel Pombo, da Liberty Seguros Chetelem Ciclo Madeira, pareceu totalmente recuperado da lesão na mão e surgiu na pista algarvia apostado em lutar pela vitória final. Terceiro mais rápido na qualificação, partiu determinado para a final e vinha a fazer uma descida irrepreensível quando a corrente da bicicleta se partiu, obrigando-o a vir em roda livre até ao final. Mesmo assim, o atleta madeirense conseguiu o merecido 3º lugar, a escassos 2 segundos do vencedor, demonstrando que, sem esse problema técnico, talvez pudesse ter feito bem melhor. Estava-me a sentir bem na final, nos primeiros metros de pista. Infelizmente, mais ou menos a meio da pista, acabei por perder a minha corrente, mas depois de ver o tempo final, estou contente com a minha prestação, porque sei que perdi muitos segundos valiosos aqui no final, que eram essenciais para ganhar esta prova. O galego António Ferreiro, agora inscrito pela XMS Racing Squad, um outro ramo da sua anterior formação, chegou ao Algarve já com a vitória na Taça de Portugal garantida, o que apenas teve de se concentrar na luta pelo triunfo na prova algarvia. A luta pela primeira posição foi verdadeiramente épica, com o espanhol a ficar em segundo na qualificação, a escassos 473 milésimos de segundo da melhor marca, piorando ligeiramente o seu tempo na final. Ferreira acabou por ficar apenas a 129 milésimos de segundo da vitória, mas teve de se contentar com o 2º lugar. A temporada ha sido muy buena, muy regular. Tive moi boas carreiras aqui em Portugal e estou muito contente de ganhar a taça. Francisco Pardal, da Avil Vengeance Tour, teve 2 fases totalmente diferentes na sua temporada, mas o seu registro acabou por ser muito positivo, sobretudo se tomarmos por comparação a do ano passado. Na final, Francisco Pardal foi brilhante, não falhando quer no Campeonato Nacional, quer agora em São Brás, onde, apesar da forte oposição do seu colega de equipa, António Ferreiro, conseguiu uma vitória indiscutível do piloto que foi sempre o mais rápido em pista. Um bom presságio para as provas da Taça do Mundo, em que o campeão português vai estar envolvido num futuro próximo. Diverti-me imenso, a pista é divertida, tem um bom flow e gostei imenso do Pump Track Challenge na sexta-feira e dá para juntar um pouco a malta aqui e estar um pouco também à conversa. E foi um fim de semana espetacular. O pódio de elites masculinos com Pombo, Ferreiro e Pardal. Eis a lista completa de vencedores nas diversas categorias desta última prova da Taça. Agora a lista de vencedores da edição deste ano da Taça de Portugal Downhill Vodafone. O pódio das equipas, com a vitória a pertencer uma vez mais ao Motoclube de Faro Extreme, no município de São Brás, que também venceu a taça. I'm on top of the world. I'm on top of the world.